é uma energia que vem para te ajudar a renascer. Então, aqui está prometendo o novo na sua vida. A rainha de espadas traz a força do corte. Eles estão falando que para alguém, essa carta, ela representa real uma energia obsessiva. Eles me mostram isso como um ser espiritual, que para algumas pessoas é um momento de dar adeus a algo. Isso combina muito com essa energia do novo, que você vê isso na cara da pessoa, nos gestos da pessoa, que você sabe que vai entornar o caldo e você vê que não é a mesma pessoa. A energia muda, a cara muda, a expressão muda, mas o que você pensa, você siga, porque não é só um pensamento, é uma orientação divina. Olá, estrelas do signo de Câncer. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero dizer que se você não conseguiu a sua agenda para o combo de mesa radiônica de limpeza espiritual, energética e abertura de caminhos para o próximo ano, na prosperidade, na abundância, eu consegui novas vagas. Então, em vez de estar entregando até o dia 15, como tem muita gente que não conseguiu, eu abri até o dia 23, então eu vou trabalhar até o dia 23. Mas vamos lá, né? Então, aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato, fala comigo que a gente faz o seu combo. Vamos bombar ano que vem. Então, vamos lá. Câncer. Através da minha presença divina, eu estou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos de Câncer. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, Câncer. Vou embaralhar aqui. Já deixa seu like, Câncer. Comenta comigo o que ressoou. Fica até o final. Essa é uma tiragem coletiva e atemporal. Não vou mais fazer tiragens mensais datadas, porque a espiritualidade tem mensagens que pode chegar para alguém naquele momento, porque o tempo para a gente é diferente do tempo espiritual, e eles estavam me explicando isso. E quando eu dato, eu falo, isso é para dezembro, alguém que está em março e está vivendo aquela situação vai deixar de receber o recado. Então, eles estão falando para eu manter como atemporal e continuar fazendo a tiragem mensal, mas sem datar para vocês. Então, no momento em que você chegar aqui, tem uma mensagem para você, ok? E no final do vídeo a gente faz o decreto, como sempre. Então vamos lá. Por favor, para câncer, cancerianas, cancerianos, qual a mensagem da espiritualidade para os signos de câncer? Olha, câncer, aqui a lua fixa está falando que você tem uma ideia, um pensamento. E muito provavelmente você está compartilhando esse pensamento. Por exemplo, eu acho que eu devo fazer determinada coisa. Você está conversando porque você está na dúvida se você deve fazer ou não determinada coisa. E aqui está falando para você manter a sua ideia, a sua visão. Se você acha que você tem que fazer, você vai lá e faz, independente do que te falem. E se você acha que você não tem que fazer, não faça, independente do que te falem. Porque aqui é a certeza da intuição, da espiritualidade, e é um reforço para que você não se deixe envolver pela opinião das pessoas, mesmo as pessoas que querem o seu bem e te amam, porque você está certo, você está certo, você sabe o que você deve fazer. E a gente tem a lua cheia trazendo, olha só, antes de eu virar, a mensagem que estava vindo, Câncer, era que era a sua intuição, né? A sua parte divina que estava te orientando, sabendo, né? Olha, você sabe o que você tem que fazer. E aqui está falando para você se render ao poder divino. Se render ao poder divino é aceitar aquilo que está brotando de dentro de você. Essa verdade que pode não estar batendo com as pessoas à sua volta, todo mundo tá falando, pode estar falando para você, não, faça assim, faz assim. Mas dentro de você está falando, não, eu tenho que fazer assado. Então, faça assado,
porque isso é uma inspiração, é um encaminhamento divino. Eu não sei o que é ainda, mas o que você pensa, você siga, porque não é só um pensamento, é uma orientação divina. Entendeu, Câncer? Você entendeu? Comenta aqui comigo. Eu tô mesmo nisso. Aliás, deixa eu falar para vocês, tem uma playlist aqui no canal que é uma playlist para aqueles momentos em que a gente precisa ter uma ajuda, sabe? Eu preciso tomar uma decisão, eu não sei o que fazer, se eu falo, se eu não falo, se eu procuro, se eu não procuro, se eu aceito, se eu não aceito, como é que eu me posiciono, que é uma tiragem para esses momentos. São vídeos atemporais também, onde você escolhe uma das opções e tem a sua resposta. Então, pode ser de vela, de cristal, é, enfim, aí você escolhe e aí vai te dar as respostas. Dá uma olhadinha que eu sei que isso tem momentos que a gente precisa de uma resposta para ontem. E a ideia desse vídeo é isso, tá bem? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para o ciganinho para a gente ver se traz uma clareza, né? Mais mensagens. Por favor, para Câncer, qual a mensagem para o signo de Câncer? Ou quais as mensagens para o signo de Câncer? Aqui a gente está com os pássaros. Essa carta, ela traz uma energia de coisas rápidas acontecendo. Ela também pode estar falando para algumas pessoas de conversa, de diz que me diz, ou de algum tipo de plano. Ela pode estar falando também de viagens curtas, tá? Vamos ver se dá uma clareada para onde está indo essa energia de passarinho para a gente poder ver melhor. O que mais, por favor, para clarear, para complementar para Câncer? Tá, aqui saiu a criança com o anel. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? O que está me trazendo aqui para algumas pessoas é que vem um período onde você vai conhecer novas pessoas, tá? Fazer novas alianças. E aqui me fala de coisas novas chegando, né? Um período onde a gente está dando risada, que a gente está se divertindo, que a gente pode conhecer pessoas. Então aqui está me falando, sabe, como a chama o 12º raio que tem na mesa, não, uma das ferramentas da mesa radiônica é o 12º raio, que tem essa energia do novo. Então, aqui está prometendo o novo na sua vida, em breve, a partir de agora, tá? Então, como a gente está aqui também já em dezembro, então essa energia pode estar falando do seu novo ano também, como que vai ser. Aqui também falando de coisas acontecendo rapidamente, de divertimento, de uma energia do novo, né? Essa chama, o 12º raio, é uma chama que fala de novos amores, novos amigos, uma vida nova, novas pessoas, novos lugares, novas situações. Quando a gente precisa rejuvenescer, quando a gente precisa que o novo chegue para a gente acordar, para sair dessa rotina onde tudo é sempre igual, sabe? É esse novo que faz a gente se sentir vivo. Também aqui está falando de cura da criança interior, de realmente dar risada, sabe? Sabe quando você tá leve, que as coisas elas estão acontecendo, você está conseguindo mexer na sua rotina, você está conseguindo se divertir, você está conseguindo se surpreender, né? Com as coisas na vida. E aqui, Câncer, está falando de união, de uniões, de parcerias. Podem ser novos amigos, pode ser um novo trabalho chegando, uma nova parceria, talvez em um outro lugar, uma outra cidade, ou relacionado a pequenas viagens, sabe? Isso aqui também para alguém pode ser. Eu não sei o que seria isso, na verdade, mas eles estão me mostrando como se precisasse se deslocar para outros lugares para trazer alguma coisa, sabe? Sei lá, tipo,
Vou dar um exemplo, não é isso, é um exemplo para eu tentar entender, para vocês tentar entender o que é a sensação. Vamos dizer que você vende a roupa. E aí você mora em outro lugar, e aí você vai até o Brás ou até a José Paulino, lá em São Paulo, para comprar e levar para onde você mora e vender na sua loja. Então, tem aqui uns deslocamentos também para algumas pessoas relacionadas a trabalho, a parcerias. Eu vou precisar. Ai, pronto. Tava caindo no meu olho. Bom, vamos deixar aqui também. Vamos ver. Ah, eu tô guardando e guardei aqui para não me perder. Vamos ver o que mais, por favor, para câncer. Também pode estar falando de viagens rápidas, tá? Também pode estar falando de viagem de final de ano, de férias, de divertimento, também aquele tempo que a gente precisa, sabe? O que mais, por favor, para câncer, tá? Não vai sair daqui, vamos pegar o tarô. Vamos ver aqui que mais. Então, se está ressoando, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa, comenta comigo, isso ajuda muito o canal. Eu não sei se meu canal tem aquele botão de hype, mas se você tá aqui, tá batendo, tá ressoando, se você puder hypar, eu não sei se vai aparecer para você esse botão. Se aparecer, me fala, inclusive. Aperta aí, hypa aí para mim, ajuda aí. O que mais para câncer, por favor? Câncer. Show. Oito de copas e rainha de espadas. Aqui para algumas pessoas é um momento de dar adeus a algo. Isso combina muito com essa energia do novo, tá? Uma nova vida, novos amores, novos trabalhos, novos lugares. Esse oito de copas aqui, eu vou dar close, óbvio, vocês vão ver, mas ele tem essa energia de sair sem olhar para trás. Sabe assim, eu não vou nem olhar para trás. Eu fiz a minha última oferenda. Sabe, essa última oferenda que a gente fala, que aparece aqui, é quando você tem a plena consciência de que você deu o seu melhor, que você fez tudo o que podia e que não tem mais o que fazer. E aí você pode botar a cabeça no travesseiro e falar: bom, eu fui no meu limite. Então, essa é a última tentativa. Esse oito de copas é exatamente isso. Você sair porque você sabe que não há mais o que você fazer. Então, você fez tudo que você podia. Então, é, aqui pode estar falando sobre uma profissão onde você se dedicou ao local, né, e você percebeu que não dá mais. Isso pode estar falando de um relacionamento, isso pode estar falando sobre um lugar que você mora, por exemplo, que você mudou e que não tem mais o que fazer, ou que é cheio de problema, ou que a energia não flui ali e você tem que aceitar. Aqui está falando de algo que não tem mais o que fazer, já foi, já acabou. E não foi por falta de tentativa, tá? Então, assim, se você tá numa energia aqui pensando se você deve continuar insistindo, ou se você deve tentar mais coisa, ou se você está se sentindo culpada ou culpado, achando que ainda tem mais algo que você tem que fazer, aqui está dizendo que não, você já fez tudo que podia, o que não podia, inclusive. É aceitar que não dá mais. E a rainha de espadas traz a força do corte. Então, é um corte, é um momento que isso aqui pode estar invertido, ou você pode estar vendo também isso acontecer na vida de alguém, enfim, porque não necessariamente isso é para você. Mas aqui é um corte, é alguém tomando uma decisão e falando: chega. Chega, aí você encaixa isso na sua vida, se é profissional, se é emocional, se é um lugar, se é uma empresa, se é uma ideia que você investiu, é um chega.
ok? Você vai ter a força para fazer isso, e isso vai trazer uma paz que você não imaginava. Quando você entender que você deu tudo que tinha que dar e não tem mais o que fazer, não está na sua mão resolver isso, você vai ter essa paz. E talvez seja isso que abra esse caminho para esse novo na sua vida que veio prenunciado aqui. Vamos lá, então, o que mais? Oito de espadas. É isso, libertação. Oito de espadas também fala de energias que estão além da nossa capacidade, né? Aqui a gente fala de inimigos ocultos, de energias ocultas, de pessoas que podem estar tramando pela gente. Então, de pessoas que de alguma forma nos fazem mal, querendo ou não, tá? Porque isso aqui é uma energia que rivaliza e te aprisiona. E também pode estar relacionada a maus pensamentos, lugares ou pessoas que fazem a gente ficar pensando pior, que desperta na gente uma energia onde a gente acaba ficando mais pessimista, onde a gente pega a pilha do outro, pessoas que têm aquele poder de nos envolver, sabe, em cilada, em energias que botam a gente para baixo, que quando a gente vê, a gente já tá mal de novo, ou tá pensando pior, ou tá cheio de pensamentos e sentimentos negativos, ou se enche de culpa, é, ou tem medo, né, do fracasso, de não ter dinheiro. Então, é realmente um basta, porque isso não é só porque você deu o seu melhor e não alcançou, vamos dizer assim, ou não tem mais o que fazer, é porque também te faz mal, entende? E por isso vem essa grande libertação e essa energia de alegria de novo, de novas coisas na vida, de rejuvenescimento, de renascimento. É, é uma energia que vem para te ajudar a renascer. Caramba, câncer! Caramba! E assim, esse oito aqui, ele nos aprisiona na negatividade também. A gente passa a enxergar tudo de uma forma muito negativa. E a gente acha que é a gente, mas muitas vezes é o ambiente. Isso aqui parece muito. Tá. Eles estão falando que para alguém, essa carta, ela representa real uma energia obsessiva. Eles me mostram isso como um ser espiritual, né? Obsessivo. E que acaba afetando de alguma forma você, tá? Isso é muito específico para alguém, não é para todo mundo. É óbvio que se isso for seu, você vai saber, porque a gente sabe se tem essa energia, ou porque a gente tem visões, ou porque a gente sente, ou porque a gente se arrepia, ou porque a gente vê vulto, ou, enfim, mas a gente sabe. Ou porque de repente a gente percebe, tá tudo bem, e a gente percebe que a energia vira, e aí a gente sente aquilo chegando, ou tá, eles estão falando que para alguém aí você vê isso acontecer, não é necessariamente você, pode ser que seja você, tá? Mas para alguém, você convive com alguém que você vê essa transformação. Eles estão falando que você vê isso na cara da pessoa, nos gestos da pessoa, que você sabe que vai entornar o caldo e você vê que não é a mesma pessoa, a energia muda, a cara muda, a expressão muda. Caso você se reconheça nisso, oração do Arcanjo Miguel de 21 dias no meu canal de mantras com significado. Se você não conhece, aqui, né, vai descendo aqui que você vai achar um link. É, ele fica como meus canais, né? E aí vai lá, procura oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Eu fiz um vídeo com 108 repetições
porque as pessoas não conseguem terminar quando elas estão muito obsediadas, ou com magia, ou com energia muito pesada, elas começam a ter pesadelo, as coisas começam a. Se você está sobre magia ou qualquer coisa assim, ou obsessão e etc., você começa a ser atacado para que você não termine o ciclo. Entende? E os ataques são muito durante a noite. Então, o que eu fiz? Com a orientação, eu gravei 108 repetições, porque 108 é um número sagrado, e vai fazer com que você passe a noite inteira ouvindo a oração e protegido na energia. Então, impede, é como se fosse um E é como se fosse um círculo de proteção, de uma oração constante. E o seu inconsciente, quando você dormir, vai estar lá, a sua presença espiritual vai estar conectada com essa oração, então você vai terminar o ciclo sem ataques, tá? Então, claro que você pode fazer outros tratamentos também, sabe? Mesa radiônica, aproveitar o final do ano. Se você sentiu que é para você, ou a mesa de limpeza, ela vai trabalhar em cima disso. Você pode fazer apometria, você pode fazer vários banhos, é, o Salmo 91, eles falaram, fazer um ciclo de Salmos 91, tá? Você vai tratar. Mas se você sentiu isso, tem coisa para limpar. Você também pode ir em centros, né? Procurar sua religião também, mas trata porque não é coisa da sua cabeça. Beleza, Câncer? Não é coisa da sua cabeça, trata isso. Eles estão falando que para alguém aí, é, essa energia é bem conhecida, porque é como se te acompanhasse há bastante tempo, tá? Então, chega, tá na hora de tirar essa energia. Ok? Vou trazer aqui. Para finalizar, a gente vai pegar. Não, a gente vai pegar um anjo, tá? Eu ia trazer um decreto, mas eles estão pedindo um anjo. Vamos lá. Por favor, um anjo. Qual a energia de proteção para câncer? A pessoa que precisa de óculos para enxergar. Olha que legal. A gente está falando do novo, de um novo ciclo também para algumas pessoas, e aqui Samuel está trazendo uma transição de carreira. Ele fala, a sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira, tá? Renda seu poder divino, receba a energia espiritual, tudo isso. Nossa, tá super sujo meu óculos, gente. Embaçadaço. Tá? Então, Arcanjo Samuel, para quem recebeu essa mensagem no profissional, tá na hora de seguir essa intuição e se abrir, porque vem uma mudança de carreira aí para você, tá? Novas alianças, novos lugares, né? Já estava aqui já no começo. A espiritualidade, ela sempre traz, né, a resposta. A consideração final, o decreto sempre está relacionado. Você pode, se você estiver sentindo isso, querendo uma orientação, uma porta aberta, um caminho aberto, além da mesa que eu vou te indicar, porque, né, abre as portas, mas você pode acender, por exemplo, uma velinha rosa para o arcanjo Chamuel, que trabalha na chama rosa, pedindo que ele te oriente, que te ilumine, que te intua, que abra as portas, abra os caminhos para essa transição. Olha, de novo, arcanjo Chamuel. Caramba! E para algumas pessoas, tá vindo a alma gêmea, coisa que não passou pela minha cabeça. Tá? Se você tiver, como não saiu nenhum anjo de proteção, então mantenha a oração do Arcanjo Miguel e todas as orientações que eu já te dei. Aqui ele está falando, amado, estou ajudando você com o seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Então, é muito possível que você acabe encontrando também
né, no decorrer desse tempo, a alma gêmea ou resolvendo algum relacionamento que precisa ser resolvido. Ok? Então é isso. Comenta comigo o que ressoou. Vai lá no canal, faz a oração do Arcanjo Miguel, se essa parte mais tensa ressoou para vocês. Eu gosto só de trazer boas notícias, mas não é só o meu papel, né? E quero dizer para vocês irem ver os vídeos de astrologia. E também, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá que eu trago um outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo bem mais humorado, bem humorado. Eu faço um monte de meme com signo e é uma coisa mais, vamos dar umas risadas, tá bem? Então é isso, um beijo, muita luz e até mais.